Hoje de manhã eu fiz uma referência a um filme antigo e agora à noite quero fazer uma referência a uma música ainda mais antiga. Um clássico mundial do rock and roll da banda Rolling Stones. Rolling Stones. Música que fala de satisfação. Mas fala da satisfação de modo negativo, porque aquela banda que vive a loucura do rock and roll expressa claramente naquela música: eu não consigo encontrar satisfação. I can get no satisfaction. Eu não acho satisfação. E eu tento, mas não encontro. E eu ouço no rádio as pessoas falando para mim das coisas que podem me dar satisfação. E eu vou buscá-las, mas eu não consigo encontrar. E eu vejo na TV as pessoas falando para mim o que é que preciso ter para ter satisfação. E eu tento, mas eu não encontro. Não há satisfação para mim. E essa música é impressionantemente verdadeira na experiência humana. De como os seres humanos buscam satisfação, procuram por satisfação, ouvem o que pessoas estão prometendo a elas que dá satisfação, mas não encontram. E a satisfação foi também a busca do profeta Abacuque. Abacuque também procurou satisfação. Peço para você então abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque e nós vamos ver como foi essa busca e o que foi que o profeta encontrou. Livro do profeta Abacuque, que indica para nós que nós estamos chegando ao final aí da série dos profetas menores. Vou dar um tempo maior aí para você, que aceitou o desafio de vir com a sua Bíblia em papel para achar o texto. Estou feliz que muitos já acharam. Livro do profeta Abacuque. E eu quero fazer com vocês, então, nessa noite, mais uma daquelas exposições por partes, para que nós entendamos aqui a busca do profeta Abacuque por satisfação e se ele encontrou ou não. Diz assim a palavra do Senhor: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. O profeta Abacuque, ele é um daqueles homens que a gente tem pouquíssimas informações a seu respeito. Na semana passada a gente leu o livro do profeta Naum e a gente pelo menos sabia qual era a cidade a qual ele nasceu. De Abacuque, nem isso a gente tem. Mas a gente tem aqui a informação clara. Esse homem está insatisfeito. Abacuque está insatisfeito, está incomodado e não só isso, expressa uma certa revolta no seu coração. E essa revolta de Abacuque é direcionada justamente a quem? Jeová. Ao Senhor de Israel. O Deus de Israel é aquele em quem Abacuque chega para expressar a sua insatisfação, o seu inconformismo, a sua dúvida. É algo assustador para nós, mundo evangelical do século XXI, ler esses primeiros versos de Abacuque, mas é
a verdade revelada a nós, que o Senhor Deus mesmo, por meio do Espírito Santo, inspirou Abacuque a dizer e registrar. Se nós cremos que a Bíblia é inspirada, nós cremos que esse texto aqui também foi. Abacuque foi inspirado pelo Espírito Santo para chegar diante de Deus e fazer essas perguntas. Até quando, Senhor? Até quando eu vou chamar ajuda e o Senhor não vai ouvir? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai salvar? Por que é que o Senhor está me fazendo ver tanta iniquidade? Por que é que o Senhor tolera a opressão? Aqui, a violência está aqui, está diante de mim. Destruição está aqui diante de mim, estou vendo com os meus olhos isso. E mais, o fato de que essa opressão e essa violência estão aqui permanentemente diante de mim, está diante de todo mundo está vendo. E isso, então, está gerando ainda mais, porque o fato de que as pessoas estão sendo violentadas e oprimidas e nada acontece, vai afrouxando a lei. As pessoas vão pensando, quer saber, não pega nada eu ser violento. Não pega nada eu oprimir o outro. Não pega nada eu matar o outro. Não pega nada, não dá nada. Então você também é um opressor. Você também é alguém violento. E Abacuque, então, está ali, vendo essa coisa. A lei afrouxada e a justiça que nunca se manifesta. E os ímpios, então, estão cercando os justos. Os ímpios estão cercando os justos e torcendo completamente a justiça. Abacuque está completamente insatisfeito. E, de fato, tem motivo para estar insatisfeito. Porque o mundo que Abacuque vive é um mundo perverso. O mundo que Abacuque vive é um mundo perverso. É um mundo onde realmente leva ele a uma insatisfação. Agora, é impressionante que Abacuque vive a insatisfação. E mais do que isso, mais do que entender que Abacuque vive insatisfeito, é nós entendermos, nesse momento, o que Abacuque faz com a sua insatisfação, que é, inspirado pelo Espírito, levá-la para Deus. A gente tem estudado aqui a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, durante as terças-feiras, e na última terça a gente viu, e nas últimas terças nós vimos como, em muita medida, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses nos ensina a ter contentamento no Senhor. E um desses ensinos que o apóstolo Paulo faz a respeito desse contentamento é de que nós estejamos moderadamente diante do Senhor, vivendo moderados. E isso indica o quê? Que nós devemos levar ao Senhor as nossas ansiedades. Por meio da súplica e da oração de gratidão, nós devemos levá-las ao Senhor. E o apóstolo Paulo ensina justamente isso que ele vê na vida do profeta Abacuque. O fato de que a incomodação, a ansiedade, a insatisfação, o incômodo existe, é real. Nenhum momento na Escritura, você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, em nenhum momento você vai ver uma negação da realidade das dores, a negação da realidade do sofrimento, a negação da realidade das lágrimas, a negação da realidade do choro, do desespero, da angústia, da insatisfação. Em nenhum momento a Escritura vai ensinar isso, que não existe isso. Mas normalmente é o que se ouve por aí. Uma mensagem assim meio triunfalista. Parece que está tudo bem com todo mundo. E você, que na realidade está percebendo e vivendo choro, sofrimento, dor, angústia, problema, está quebrado, está perdido, está desorientado, está insatisfeito. Tipo assim, poxa, será que é só eu? Será que só eu que vivo isso? Não. Não é só você. Essa é a realidade humana. A realidade humana de um mundo quebrado pelo pecado. Todas essas coisas são reais no mundo onde o pecado está presente. E o fato, então, não é a gente negar a realidade da insatisfação, do sofrimento, da dor, do choro, da angústia, da ansiedade.
mas é aprender o que a gente faz com isso. E o profeta Abacuque, então, nos demonstra claramente o que deve ser feito. Assim como Paulo, que ensina aos irmãos de Filipenses, levem ao Senhor as suas ansiedades, as suas preocupações. Assim como Pedro fala, lancem sobre o Senhor as suas ansiedades, porque Ele tem que cuidar de vocês. Assim como o Senhor Jesus ensina a orar ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Nos dá o pão de cada dia e nos livra do mal. Ou seja, nos ensina a levar ao Senhor as nossas angústias. E mais, o Senhor diz, porque Ele sabe o que há no coração de vocês, antes mesmo que vocês falem. Abacuque também se junta nessa união para dizer, levem ao Senhor a sua angústia. Leve ao Senhor a sua insatisfação. Se há alguma coisa que o incomoda, leve a Deus. Leve a Deus. Se há algum incômodo, a resposta inicial a esse incômodo não é fingir que ele não existe, mas é trazê-lo diante daquele que controla todas as coisas. Daquele que comanda e governa tudo. Até mesmo os cabelos da sua cabeça estão contados por Deus e Ele sabe quando vai cair e quando não vai. Mesmo que seja você que esteja tirando aí. Se Deus quiser, você pode ficar puxando, não vai sair se Ele não quiser que saia do seu cabelo. Porque é Ele que controla isso. E nesse sentido, Abacuque, crendo nisso, vai diante do Senhor. Senhor, o Senhor não controla tudo? Por que está essa bagunça aqui, essa violência, essa desgraça? Primeira coisa que Abacuque nos ensina é isso. A insatisfação é real. E o que a gente faz com ela? A gente leva para o Senhor. A gente leva para o Senhor. E Abacuque leva a sua angústia, a sua insatisfação ao Senhor, e o Senhor responde a Abacuque. Olha só que interessante. A partir do verso 5, nós temos a resposta do Senhor. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados. Porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis. Fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe. Voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se junta a areia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivos de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque, amontoando a terra, as conquistam. Então passam como passa o vento, e seguem adiante. Tornem-se culpados esses cujo Deus é a própria força. O Senhor ouve sobre a insatisfação de Abacuque e diz, Abacuque, poxa, sabe isso que você está vendo? Eu estou vendo também. Realmente tem muita violência. Realmente tem muita injustiça. E olha, eu vou fazer então uma coisa. Vou trazer aqui uma solução extraordinária. Nos seus dias. No tempo de vocês eu vou realizar uma obra aqui que se você não tivesse vendo, você não acreditaria se alguém te contasse. Abacuque, eu ouvi a sua insatisfação e tenho uma solução para ela, a resposta para ela, e você vai testemunhar essa resposta. Nos seus dias eu vou trazer a solução para os seus problemas. Vou trazer os caldeus para destruir todas essas pessoas aí que moram em Judá. Essa é a resposta do Senhor. Nesse sentido aqui, há também uma informação adicional, porque Deus fala dos caldeus, que é o povo babilônico, e em alguma medida, então, a gente pode perceber que Deus está falando de um povo que Abacuque conhece. Conhece a sua força, conhece o seu terror. O que dá para a gente uma informação adicional aqui de Abacuque. Talvez o seu período histórico aí no final do século VII a.C., nos anos 610, mais ou menos,
quando os caldeus já tomaram o governo assírio, já tomaram o império assírio, e agora o grande império do mundo é a Babilônia. E Deus fala então, tá vendo esses babilônicos aí? Que estão destruindo tudo, estão varrendo a terra com seu poder, com seus cavalos que parecem leopardos, cavaleiros que parecem que são águias voando, e vem trazendo toda a violência e trazendo todo o castigo sobre a terra. Então, eu vou trazer eles para ajudar também. Vou fazer isso com vocês, Abacuque. Fique em paz, porque eu estou vendo a injustiça, eu estou vendo a violência e vou trazer castigo para ela. O Senhor responde a Abacuque e manifesta o seu decreto, manifesta o seu plano. Abacuque, está aqui diante de você, então, o meu plano. O Senhor Deus é bondoso e se revela e fala para nós o que Ele pensa. Ele fala para nós aquilo que Ele entende e planejou. Claro, Ele mostrou aqui para Abacuque e tem falado ao longo de todas as eras. Desde quando se revelou a Adão, quando Adão fugiu dele, o Senhor foi lá no Éden e falou, Adão, cadê você? Deus tem buscado o homem para contar para ele os seus planos. Para contar a respeito de quem ele é e para contar a respeito de como o homem pode se relacionar com ele. E Deus tem contado o seu plano para a humanidade. O problema é que esse plano, às vezes, é meio chocante para nós. E nesse caso, especificamente, é muito chocante. Porque Deus está dizendo para Abacuque um plano que é o seguinte, eu vou destruir vocês. Tem muita violência aí? Tem. E por isso, então, vou trazer destruição. E vou usar um povo pagão, perverso, para destruir. E o que sugere em Abacuque? A gente pode ler agora a resposta de Abacuque. E ouvir o que o profeta, então, responde ao Senhor. Verso 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus? Ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não têm quem os governe? O inimigo pesca todos com um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão. Pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Estarei na minha torre de vigia. Ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? Abacuque estava insatisfeito e foi falar com Deus. E aí quando Deus revela a Abacuque o seu plano, Abacuque fica mais insatisfeito ainda. E a queixa dele, ao invés de diminuir, aumenta. Peraí, como assim, Senhor? Peraí. Não, vamos parar aqui, vamos colocar as coisas no lugar. Peraí. O Senhor é santo. O Senhor não é santo? O Senhor é desde a eternidade. Você não vai morrer, Senhor. Não, para com isso. Peraí, Senhor. Peraí. O Senhor é puro de olhos. O Senhor não pode suportar o mal. O Senhor não tolera que a opressão esteja acontecendo. Peraí, Senhor. Calma. Como assim o Senhor que é justo vai trazer para disciplinar aquele que o Senhor chama de povo, aquele que o Senhor diz que tem uma aliança através de Abraão, através de Moisés, através de Davi, para ser julgado por esses perversos malditos que vêm com toda a sua força? Não, peraí. Como assim? Esses caras não têm temor nenhum.
Nós somos mais justos que eles. Nós estamos em violência aqui, sim, mas eles são pior que nós. Como? Como que o Senhor vai usar eles? Como que o Senhor vai usar eles? A resposta do Senhor não era a resposta que Abacuque estava esperando. Muito pelo contrário. A resposta do Senhor deixa Abacuque ainda mais insatisfeito, ainda mais inconstante e ansioso. Peraí, não faz sentido, Senhor. Não faz sentido o Senhor que é santo trazer justiça por meio desses perversos sobre nós. Como assim? Olha, Senhor, eu vou sentar aqui na torre de vigia, vou ficar aqui num lugar alto e vou ficar esperando aqui para ver o que o Senhor vai fazer, porque não faz sentido nenhum isso. A minha queixa, na verdade, está só aumentando diante do Senhor. Se eu estava indignado antes, agora eu estou mais. A resposta do Senhor é algo que deixa Abacuque ainda mais insatisfeito. E quão normal é isso, né? Quão normal é isso que pessoas vão, né, para a igreja, vão ler a Bíblia. Não, eu vou lá porque eu vou levar minha queixa ao Senhor. Então eu já entendi que eu preciso, quando estiver insatisfeito, buscar a face do Criador. Então vou lá. O que o Criador tem para me dizer a respeito da minha insatisfação? E aí quando eles ouvem a resposta, eles falam, não faz sentido essa resposta. Eu não gostei. Não gostei dessa resposta. Eu não quero, na verdade a minha insatisfação que era de uma medida, agora ela está multiplicada. Está multiplicada. Para com isso, Senhor. Que coisa mais... Nada a ver isso aí que o Senhor está dizendo. Não faz sentido nenhum isso. Não faz sentido nenhum. E a gente vê agora, então, um Abacuque mais insatisfeito e mais angustiado do que no início. Mas o Senhor é bondoso e traz mais uma resposta para Abacuque. Verso 2 do capítulo 2. O Senhor me respondeu. O Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, torne-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas? Será que não se levantarão de repente contra você, os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhe servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações. Todos os povos que restaram virão despojá-los. Porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão eco. E ai daquele que edifica uma cidade com sangue e fundamenta na iniquidade. Será que não é vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão.
chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória será transformada em vergonha, porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais. Porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra os seus moradores. Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestra das mentiras? Para que o artífice confia na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorde, e à pedra muda, levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. A insatisfação de Abacuque está posta. Tem violência e ele pede para Deus, Deus, resolve esse lance da violência. Deus fala, eu vou resolver, Abacuque, vou trazer um povo bem mau para livrar esses que são violentos em Judá, para trazer juízo sobre eles e aniquilá-los. E Abacuque falou, não, Senhor, peraí, não é assim não. Que plano maluco é esse? E agora então o Senhor vai falar, Abacuque, esse é o meu plano. E o meu plano é de que ninguém que é perverso será honrado na sua perversidade. Os caldeus serão meus instrumentos para trazer juízo sobre Judá, mas eles também receberão o seu juízo. Esses que ajuntam para si de todas as nações, que de todos os povos juntam o seu tesouro, acumulando para os seus próprios prazeres, para fazer o seu nome alto nas cidades elevadas, que roubam por opressão, eles também serão destruídos. Ai daquele que ajunta em sua casa bem maus adquiridos. Ai daquele que acumula o que não é seu. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue. Ai do que dá ao seu companheiro vinho misturado com seu furor. Ai deles. Se eu serei juiz do meu próprio povo com o qual eu fiz aliança, muito mais destes que são perversos e que fazem uma vida completamente arrogante sobre outros, oprimindo e trazendo dor e violência. Abacuque, eu não estou cego para o mal e farei juízo também contra esses. Farei juízo também contra esses. Não precisa ficar preocupado, que eles também receberão a sua paga. Eu vou usá-los como instrumentos nas minhas mãos para juízo. Mas a perversidade deles é responsabilidade deles mesmos. E eles serão responsabilizados e pagarão por isso. A atitude maligna é deles. O serviço para o mal é deles. E este mal que eles insistem em fazer, eu vou usá-lo, sim, como instrumento para juízo, mas eles serão julgados. Agora, o mais interessante da resposta de Deus não é simplesmente que Deus revela a Abacuque que também os caldeus, os babilônicos, iriam ser destruídos e julgados. O maior ensino do Senhor ao aprofundar o plano diante de Abacuque é para dizer o seguinte: Abacuque, o que você acha que eu sou, Abacuque? Acho que você está me confundindo. Acho que você está com uma visão um pouco distorcida das coisas. Talvez pelo fato de você estar vivendo num povo tão idólatra, você perdeu a realidade das coisas. E o grande ensino do Senhor, então, é para dizer que ele não é como os falsos deuses. Ele não é como falsos deuses. E como é que Deus ensina isso para Abacuque? Ao dizer, Abacuque, os ídolos são falsos. Os ídolos não servem de nada.
Olha o que ele vai dizer a partir do verso 18. Para que serve um ídolo? É o artífice que faz o ídolo. É o artífice que dá imagem a esses metais, que na verdade são todos mentirosos. O artífice confia na sua obra, faz ídolos que são mudos. São mudos. Não pode falar. E aí você chega para esse ídolo, que pode ser de metal, pode ser de madeira, e diz: acorde, levante-se. E pede que o ídolo o ensine. E mesmo que ele esteja coberto de ouro, de prata, não tem fôlego nenhum dentro dele. E aí o Senhor está dizendo, então, que a idolatria, ela é justamente essa coisa vã e vazia de quem espera a resposta que gosta. Quem recebe a resposta que quer é porque está vivendo em idolatria. Você faz o ídolo e pede para o ídolo: me dá o que eu quero. E como o ídolo é mudo, ele não vai falar nada. E você fica ali diante dele pedindo: me dá o que eu quero. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu estou insatisfeito com isso e quero isso. E diante de um ídolo que é mudo, você fica ali pedindo: me ensina, me dá, me ensina, me dá, me ensina, me dá. Mas o ídolo é mentiroso. O ídolo é mentiroso, ele não pode dar nada para você. Ele é de madeira, ele é de metal, ele não fala. E Deus lhe diz então: mas eu falo. Eu, Abacuque, eu falo. E quando eu falo, você se cala. Quando eu falar, você se cale. Porque eu não sou como os ídolos. Eu estou no meu santo templo, governando e guiando todas as coisas. E eu sei o plano que eu tenho para vocês. E eu sei o plano que eu tenho para os caldeus. E eu sei o plano que eu tenho para todas as nações. Eu não sou como um ídolo. Eu sou Deus. É isso que Deus responde para Abacuque. E diz então: Abacuque, eu sou Deus. E isso que eu sou será conhecido de toda a terra. Toda a glória do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. O mundo inteiro conhecerá o meu poder e a minha glória. Não haverá ninguém que não será trazido diante de mim para ser julgado pelos seus atos. Todos um dia verão com seus próprios olhos a justiça e a santidade do Senhor. Ninguém vai escapar a Abacuque. Nem os caldeus, nem os judeus. Ninguém vai escapar. E sabe quem resistirá a Abacuque? Você sabe quem vai resistir a Abacuque? A resposta está no verso 5. Aliás, verso 4. O justo viverá por sua fé. Final do verso 4 é a resposta daqueles que permanecerão quando se encontrarem com a glória do Senhor. O justo viverá por sua fé. Aquele que confia que eu sou Deus e que eu tenho a intenção graciosa de salvar e reunir um povo para mim, enquanto condeno aqueles que se opõem a mim, é esse que sobreviverá ao encontro com a minha glória. Porque eu não sou um ídolo mudo. Eu não sou como os deuses criados por mãos humanas. Sou eu que determino, Abacuque. E a minha resposta é essa. Ou você a aceita, ou você vive em idolatria, buscando a resposta que você quer na sua insatisfação. Mas a resposta você já sabe. Se você continua na idolatria, sabe o que tem para você? Insatisfação. Você vai continuar buscando, buscando, buscando e buscando, e continuará insatisfeito. Continuará insatisfeito. Mas aquele que vive pela fé, esse achará paz e descanso. E é isso que nós vemos Abacuque achando. É isso que nós vemos que quando finalmente Abacuque entende que o Senhor tem um plano que é soberano, sábio, gracioso, misericordioso, paciente, bondoso e amoroso. Abacuque acha então a sua satisfação. Capítulo 3. A oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ele ora cantando. Senhor, tenho ouvido da tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos,
e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus. A terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Os raios brilham de sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência seguem os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco e a tua aljava está cheio de flechas? Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param, nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisa as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com a sua própria lança, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira. Ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas desapareçam no aprisco e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor. E exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Eu creio na bondade do Senhor. Senhor, eu entendo que o Senhor vai castigar o mal. Eu compreendo que o Senhor está irado contra a pecaminosidade humana. Eu entendo que o Senhor irá castigar aqueles que estão perto e aqueles que estão longe. Mas, acima de tudo, eu entendo a soberania do Senhor. E me entrego completamente àquilo que tenho ouvido do Senhor. Que o Senhor é Deus. E nesse sentido, então, ó Deus, ainda que me falte alimento, ainda que me falte o alívio do azeite, ainda que as ovelhas desapareçam, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Eu exulto no Deus que salva pecadores, no Deus que salva o seu povo e salva por meio do seu ungido, salvando o seu ungido. Porque, meus irmãos, o plano do Senhor entregue aos seres humanos é de fazer um povo para si, entregando o seu próprio filho. E o próprio Deus sofre por causa dos nossos pecados. Plano do Senhor, dizer, Abacuque, entenda, eu farei que o mal pereça. É uma parte da resposta do Senhor. A resposta completa do Senhor é, eu sofrerei o mal daqueles que eu vou salvar. Na pessoa do Filho, o próprio Deus sofre a morte para que houvesse redenção daqueles que confiam no Deus Criador, naqueles que creem
depositam a sua fé na soberania e plenitude da sua sabedoria. Aqueles que creem não são julgados, mas são salvos. Porque o próprio Deus é quem sofre as punições da morte para livrar o seu povo. E o próprio Deus resgata o seu ungido, ao dar a ele vitória sobre a morte, ressurgindo ele dentre os mortos. A gente vê esse verso 13 do capítulo 3. Senhor, salva o seu ungido. Como pré-anúncio daquilo que nós vemos plenamente no Senhor Jesus Cristo. De como Deus vai salvar a humanidade bondosamente. Embora a justiça de Deus será conhecida no seu julgamento, ele tem um plano de reunir para si um povo que irá gozar nele, se alegrar nele eternamente. E estará protegido por ele. Abacuque entende isso. E ao entender o plano do Senhor, está completamente entregue à bondade e ao contentamento do Senhor. Meus irmãos, o livro de Abacuque é um livro sério, pesado e tenso, mas ele nos dá essa lição tão preciosa. A insatisfação é real. A dor que nós vivemos desse mundo quebrado é real. E não há outro jeito de acharmos satisfação a não ser correndo para conhecer o Senhor, levando a Ele as nossas dores. Levando a Ele as nossas angústias. Mas, acima de tudo, ouvindo a voz dEle, nós nos submetamos a Ele. Porque a satisfação real está no próprio Deus. Não está nas coisas que Deus nos dá, mas nele mesmo. Ele mesmo é que é a alegria. Ele mesmo é que é o prazer. Ele mesmo que é a paz. Ele mesmo que é a satisfação. E Ele nos dá nisso. Ao morrer na cruz por nós, a pessoa do Filho encarnado, e nos aceitar diante dele, na presença do Deus eterno, santo, que não se mistura com o mal, que não pode ver o mal. E ele olha para você e diz: você que tem fé em Cristo, você vai viver. Você é justo. Eu aceito você na minha presença. E isso é a satisfação que tanto nós buscamos, que tanto nós queremos, e que só pode ser encontrada na presença do Criador, como justos em Jesus de Nazaré. E a canção dos Rolling Stones, então, ela é real. Ela é real porque eles continuaram procurando onde não estava a satisfação. Ouvindo o que a TV tinha para dizer, ouvindo o que o rádio tinha para dizer. E hoje as pessoas, ouvindo tudo que está na internet, continuam procurando a sua satisfação, mas a satisfação real, verdadeira, plena, a ponto de você dizer, mesmo que eu não tenha o que comer, mesmo que eu não tenha o que vestir, mesmo que eu não tenha onde morar, ainda assim eu estou alegre, satisfeito e exultando. É porque eu encontrei o Criador, estou diante dele, aceito por ele como filho. Essa é a satisfação que nós buscamos. É aí que você vai encontrar toda a resposta para a sua busca. Quando você é encontrado justo em Cristo Jesus. Submisso em fé em Cristo Jesus. Para ver a glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, nos dá essa fé. Nos dá essa fé. Nos ensina que não há satisfação em coisas criadas. Mas a satisfação real está somente no Senhor. Aquilo que nos completa plenamente é sermos achados em Jesus de Nazaré para a nossa salvação. Senhor, nos ensina a não sermos idólatras, que buscam respostas prontas no Senhor, respostas que nós queremos ouvir. Nós estamos muitas vezes insatisfeitos. E muitas vezes nós tentamos fazer um movimento
para buscar a tua face, mas queremos ouvir só aquilo que queremos. Não a sabedoria do Senhor, não os planos do Senhor, não a majestade do Senhor, do teu nome. Nós queremos a nossa glória. Nós queremos o nosso engrandecimento. Nós queremos os nossos planos. Ensina-nos a dizer, se Deus quiser, seja feita a tua vontade. Ensina isso ao teu povo, Senhor. Ensina isso de tal maneira que nós consigamos nos alegrar somente em Ti. Pai, tira de nós todo o ceticismo. Tira de nós o ceticismo de buscar ao Senhor, buscar a Tua face. Muitos já desistiram de buscar a Ti. Aviva neles a esperança. Ao olharem para Abacuque, que eles aprendam, eu também posso buscar a face do Senhor. Mas, acima de tudo, que eles busquem ouvir o que o Senhor quer dizer e aquilo que o Senhor tem para dizer. Instrui, Senhor. Instrui o nosso coração. Que nós possamos ter todo o vigor ousado de entrarmos na Tua presença, porque como lemos na Tua Escritura, em Jesus de Nazaré nós temos ousadia para estarmos diante do Senhor, porque o véu foi rasgado e temos acesso ao Santíssimo Lugar. Que nós possamos nos colocar ali, em submissão e humildade, para ouvir tudo o que o Senhor tem para nos dizer, para ouvir como o Senhor vai fazer a sua glória conhecida, e que essa seja a nossa glória também, a glória do Senhor, para que o teu nome seja exaltado e conhecido por meio da tua igreja. É a nossa oração em Jesus. Amém. Ok, vamos ao Senhor.